Você que, assim como eu e boa parte dos brasileiros, utiliza o Pix, fique atento a partir de agora aqui no Entre Nós, porque entra em vigor na próxima segunda-feira uma nova regra do Pix, que vai ajudar a facilitar a devolução de transferências indevidas utilizando este sistema de pagamento instantâneo, o que também deve dificultar a vida dos golpistas que estão à solta. O mecanismo especial de devolução permite rastrear o dinheiro caso outras transferências sejam feitas para mascarar a origem do valor. Por enquanto, o serviço é opcional aos bancos e instituições de pagamento, mas a partir de segunda-feira vai se tornar obrigatória para todos. Com a nova regra em vigor, será possível fazer a devolução do dinheiro a partir de outras contas e não apenas daquela utilizada na fraude. Por exemplo, você transfere dinheiro para o golpista, só que o golpista muito rapidamente transferia esse dinheiro dessa conta que você fez a transferência para outras contas, o dinheiro se pulverizava e você não conseguia depois reaver o dinheiro. A partir de agora, o Banco Central está prometendo um rastreamento dessas transferências e desse dinheiro, por isso, quando acionado pelo cliente, essa devolução conseguirá ser feita. As informações serão compartilhadas e teremos um pouco mais de segurança no Pix a partir de segunda-feira, pelo menos essa é a promessa. Assim esperamos que seja, né? Afinal, todo mundo passa Pix a todo momento e quer ter segurança. A gente convidou o professor do INSPER, Eduardo Dota, sócio da DDL Advogados, para a gente entender, ele é especialista nesse assunto, acompanha a legislação para dar segurança nessas transações, para a gente entender se de fato isso é suficiente. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, para a gente entender melhor essa situação. Eu queria começar te perguntando se a gente está falando de quantas camadas. Até agora, a camada era só a primeira camada de proteção, tipo, eu passei o Pix para o golpista, como o Frumento explicou, tenta tirar do golpista. Se a conta dele está zerada, já foi. E agora serão várias possibilidades de camadas, os laranjas da quadrilha que vão passa para um, passa para outro, até quantas camadas para tentar proteger o nosso dinheiro e ter a devolução do dinheiro em caso de golpe? Adriana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Agradecer aí o espaço para falar. Boa tarde, ouvintes aí da Band News. Prazer estar com vocês. É de fato um grande upgrade que o Banco Central dá, né? Era opcional, como foi explicado até o presente momento, e na segunda ele se torna obrigatório. Não existe, né, uma lista exaustiva, né, de camadas que ele vai atingir. Então, o grande avanço aí regulatório, né, da funcionalidade do Pix é a possibilidade realmente de você, né, tem aquela primeira transação usualmente para um laranja, você conseguir fazer o follow the money, né, as instituições financeiras conseguirem fazer o follow the money, né, e atingir N camadas, né, até aquela conta em que o recurso foi localizado. O que vai surgir, o que vai acontecer ainda é a possibilidade de eventual saque desse valor, né. Então, pode ser que depois da primeira transferência, segunda ou terceira, você caia numa conta e haja o saque em moeda corrente desse valor, que vai, né, acabar coroando de êxito aí a fraude. O que tem também de bom o quê? Que os bancos têm tido muita cautela também no saque de valor, né, em moeda corrente nas agências. Então, a dificuldade que os fraudadores vão ter vai ser maior. Né? É um mecanismo muito bom para a coibição de fraude, é um mecanismo muito bom para ressarcir, né, a vítima da fraude. Infelizmente, né, o mercado financeiro, diversos mercados, tem sido alvo de inúmeras fraudes, né, atualmente. Isso é um problemão, isso impacta inclusive no custo do dinheiro no mercado, e isso vai ajudar demais, né, a trazer esse dinheiro de volta, e também as investigações policiais, né, elas vão passar a ter maior chance de êxito, porque você consegue, através do percurso do recurso, chegar, né, numa pessoa muito provavelmente envolvida aí com uma quadrilha ou com um esquema da fraude. Agora, professor, a sensação que a gente tem é que o bandido, ele está sempre à frente da legislação, ele está sempre mais rápido do que a tecnologia, e eu entendi que o senhor está citando que ainda com essa mudança importante, ainda tem um ponto fraco, ainda tem pontos frágeis, digamos assim. Quais são? O ponto frágil que vai ter, o que é a possibilidade, né, desse dinheiro migrar para uma determinada conta, ele conseguir fazer o saque bancário disso em moeda corrente, então ele saca o dinheiro. Então, assim, vai ter uma ponta frágil. A dificuldade, né, que os criminosos vão ter é que hoje em dia realizar o saque de um montante mais expressivo não é simples numa agência. Você tem normas do COAF, você tem a própria dificuldade do estoque de moeda corrente nas agências. Então não é tão fácil.
Uma brecha que também existe, apesar de já ter um marco regulatório, são os criptoativos também. Então, há a possibilidade de uma migração, né, desbancarização desse recurso. O recurso chega numa conta bancária e isso é migrado para um criptoativo, e daí para frente você tem novas transferências com dificuldade de rastreamento. Então, isso pode também estar dificultando, né, está facilitando o universo da fraude. De toda forma, né, essa possibilidade de você percorrer contas ajuda demais. E temos também o que? Né, o marco regulatório dos criptoativos, das corretoras de cripto, que também obrigam o que? Você ter uma identificação, você ter, né, identificar as transações que são realizadas, o que tende a diminuir também o espectro da fraude. Professor, eu queria te perguntar, até dúvida que chega já aqui no nosso WhatsApp, no 11 999 592 100, as pessoas ficam preocupadas aí com a fraude, pelo que o senhor está nos falando, ainda há um caminho, dificulta o lado do golpista, mas ainda há um caminho, começa a valer a partir de segunda-feira. Mas, por exemplo, domingo eu fui vítima de uma fraude. Até domingo não está valendo, não é retroativo o recurso, porque tivemos aí essa mudança no sistema, certo? Se a instituição, né, o que você tem, os destinatários da norma são os bancos e instituições de pagamento. Se elas facultativamente já operam, né, hoje, sábado, domingo, Pix são todos os dias da semana, ele vai ter essa proteção. A obrigatoriedade, conforme o regulatório do Banco Central, a partir de segunda-feira. Então, se a instituição, né, de pagamento, a instituição financeira, né, depositária, não tiver ainda, né, implementado, isso ele não vai contar efetivamente com essa possibilidade. O que pode acontecer é as transações transbordarem para segunda-feira e aí você ter a possibilidade, né, desse rastreamento já está em funcionamento. Tá, e deixa eu perguntar uma questão em relação ao tempo. A chance de uma pessoa que foi vítima de um golpista ou teve o celular roubado e aquele ladrão vai começar a fazer transações via Pix naquele celular, é o tempo? Mesmo com esse upgrade, como o senhor disse, nas regras do Pix, é o tempo? É o quanto antes acionar o banco, fazer BO, esse é o caminho e correr, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica, por exemplo, aí facilitaria a vida do golpista para conseguir sacar na boca do caixa ou caminhar para uma criptomoeda, como você disse que também é um caminho de escape dos golpistas. Acionar BO e banco no prazo mais rápido possível? Adriana, com toda a razão. Assim, o tempo aí é uma variável importantíssima. Então, quanto mais rápido for, maior chance tem de fazer esse rastreamento e recuperar os valores. Quanto mais demorar, como qualquer, né, furto, qualquer ato ilícito, né, o tempo aí ele é decisivo. Quanto mais demorar, mais chance, né, vai se ter aí para desviar o recurso, realizar um saque ou transferir para o universo cripto. Exatamente. Nosso ouvinte, deixa eu ver se eu pego o nome dela, é a Virgínia. Ela pergunta assim, e o contrário, o Pix correto, mas a pessoa que recebeu é de má fé. Ela pergunta isso porque muitos comerciantes têm esse temor de o golpista às avessas, né? Você vai, compra efetivamente um produto, recebe, pagou por Pix e depois vai alegar que caiu num golpe. E vai tentar receber o dinheiro de volta. Aí o golpe, na verdade, é o golpe às avessas. Mas tem um caminho, porque a pessoa precisa provar também que caiu num golpe. Ela não simplesmente diz, fui vítima e já aciona e consegue essa devolução. Exatamente. O mecanismo de ressarcimento do Banco Central é para fraude. Ele não é para desacerto comercial ou qualquer outra questão. Então, o mau uso da ferramenta, né, ele pode gerar responsabilização, né, da pessoa que acionou, alegou uma fraude inexistente, né, até no fim do dia, até uma falsa comunicação de um ato ilícito. Então ele não serve para isso, ele serve efetivamente para ilícitos, para a coibição de fraude, não para um desacerto comercial, um desinteresse. Aí você tem outros mecanismos, Código de Defesa do Consumidor, outras legislações que podem amparar se de fato houve um desacerto essa questão. O mecanismo de ressarcimento do Pix é coibição de fraude. Então, se a pessoa tiver utilizar com escopo diferente disso, ela pode incidir no mau uso da ferramenta e ser responsabilizada por isso. Professor, só para a gente ser bem didático agora, como a gente faz esse pedido de ressarcimento, aviso da fraude? Isso tudo será feito no próprio aplicativo, na área do Pix que existe dentro do aplicativo dos bancos, correto? Isso, o que a gente espera, né, o mercado tem antecipado, é justamente uma ferramenta tão ágil como realizar o Pix.
né? Obviamente, se tiver uma instituição, né, uma IP ou uma instituição financeira, um banco, né, não tivesse a ferramenta ágil, o que se recomenda é acionar a agência de imediato, mas o que se espera é que tenha isso no aplicativo, no home banking, numa forma mais fácil possível para tornar eficiente a ferramenta, né? A orientação do Banco Central, inclusive, é essa, né? Em caso de não ter o celular, pode ser o roubo do celular, aí acionar a agência, ou por telefone, ou presencialmente, Exato. o mais rápido possível. Rapidamente, professor, para a gente concluir, o nosso ouvinte Guilherme fala assim, ele enxerga que um outro ponto fraco é se a quadrilha usar o dinheiro para pulverizar em compras. E aí você conseguir comprar, usar aquilo para comprar com outras empresas, que aí poderia ficar bem mais difícil o rastreamento. Concorda ou não? Com certeza, né? Ela vai dando destino, aí o dinheiro ele vai tomando outro rumo, né? E aí você vai ter uma operação que envolve um terceiro de boa fé. Isso vai ficar mais complicado. De toda forma, no mecanismo, né, a ideia é justamente que haja o ressarcimento e que dê tempo, efetivamente, até se o dinheiro foi destinado a uma aquisição, haver o retorno desse recurso, né? A ideia é justamente proporcionar, né, para a vítima de uma fraude, de um ato ilícito, o retorno desse recurso. Mas se de fato demorar e houver o destino para um terceiro de boa fé, poderá haver o questionamento desse terceiro que recebeu o valor, né? De toda forma, o valor não vai deixar de ser um ato decorrente de um ato ilícito e ele tem que retornar aí à vítima, né, dessa fraude. Tá certo, professor Eduardo Dota, professor do INSPER, muito obrigada por falar com a gente. Basicamente, as pessoas têm que continuar muito atentas. Fique bem atento para quem você passa o Pix, né? Não entre em qualquer página na internet, não confie de imediato, porque mesmo com essas camadas de proteção, é a sua proteção ali inicial que pode te deixar mais seguro também, né, professor? Exatamente. Toda cautela é pouco, desconfia ao máximo, né? E confirme as transações que forem feitas. Se de repente for uma fraude, acelera para pedir um mecanismo de devolução para receber esse dinheiro de volta. É isso. Obrigada demais. Um bom fim de semana. Obrigado a vocês.